Bom, então vamos lá. Geografia, página 202. Foi mandada pra casa essa, Pro? Hum? Essa foi mandada pra casa? Não. Vitória, começa a ler para mim. Migração e êxodo rural. Deslocamento e movimento interno. O êxodo rural é um movimento de migração interna que consiste no deslocamento das populações do campo para a cidade. No Brasil, o êxodo rural está relacionado ao crescimento da população que vive nas cidades. O fluxo migratório da população sertaneja atingida pela seca em direção às cidades é um exemplo disso. Muitos trechos de poemas de cordel retratam e ilustram esse fluxo migratório. Esse fluxo migratório é as pessoas que saem do campo e vêm para a cidade, tá? Em busca de melhores condições, como nós já falamos anteriormente. Então, aqui tem a imagem do pessoal saindo lá do campo e vindo morar na cidade. Página 203. Por que as pessoas que vivem no campo vão morar na cidade? Gabi, lê para mim. Com a introdução de máquinas na atividade agrícola, uma atividade que antes era realizada por vários trabalhadores, passou a ser feita apenas por um ou dois. Nessas situações, há aumento do desemprego no campo. Por essa razão, a população que vive no campo migra para a cidade em busca de novos postos de trabalho. Então, todo o trabalho que era feito antigamente com as pessoas, elas foram substituídas por máquinas. Tá? Então, uma máquina dessa, por exemplo, ela faz o trabalho de muitos funcionários. Certo? Então, por isso que muita gente está saindo do campo e vindo para a cidade, procurar novos empregos. E aí, essa imagem é de um trator, mecanização no campo. Esse fluxo migratório também pode ser motivado por fatores naturais, como secas, geadas e enchentes, que podem destruir plantações e deixar as pessoas que vivem no campo sem a possibilidade de trabalhar. Diante dessa situação, muitas delas vão viver na cidade. E aí embaixo é o período de seca, que são fatores naturais que ocasionam fluxos migratórios. Tá? Então, é a seca quando não chove, e aí o solo fica desta maneira. Tá? E aí é onde as pessoas saem de lá também, mais um motivo para elas virem morar na cidade. Alguma dúvida até aqui? Certeza? É. Página 204. Luan, lê para mim. Muitas vezes no campo, o acesso à escola muitas vezes
contemplando o acesso a escolas, hospitais, saneamento básico e até a eletricidade é precária. Essa ausência de recursos faz com que os habitantes do campo migrem para a cidade em busca de melhores condições de vida. No Brasil, esse movimento populacional é contínuo. Na década Pode parar. Lê, continua. No Brasil, esse movimento populacional é contínuo. Na década de 1970, o país deixou de ser predominante rural e passou a ser urbano. O que aconteceu por causa do êxodo rural que continuou a existir nas décadas seguintes. Então, aqui embaixo ele mostra um gráfico que a população urbana e rural no Brasil entre 1980 e 2010. Tá? Então, em 1980, nós tínhamos 32,30% pessoas rurais e 67,70% de urbano. 1996, 21,64% de rural, 78,36% urbano. Em 2010, 15,64% de pessoas rurais que moram no campo e 84,36% que moram na cidade. Tá? Então, olha a diferença de 1980 para 2010. Tá? Ele subiu de 32%, tem agora somente 15% morando no campo. Página 205. Página 205 é para casa. Que tal continuar essa história? Eu vou falar depois para que dia que é, tá bom? Só um minutinho. Deixa eu só explicar a lição. João vivia no campo com sua família, mas um dia, pontinhos. Então, aqui, vocês vão ter que continuar essa história, tá? Aí tem 1, 2, 3. Tem 17 linhas. A história de vocês tem que ter no mínimo 10. Certo? Então, a história de vocês vão começar. João vivia no campo com sua família, vírgula, mais um dia, e aí vocês continuam a história de vocês com no mínimo 10 linhas. No mínimo 10, no máximo 17, tá? Não. Oi. Precisa escrever nas linhas de novo, João vivia no campo com sua família mais um dia? Precisa escrever nas linhas de novo? Sim. Você tem que começar a sua história dessa maneira. Parágrafo, aí escreve. João vivia no campo com sua família, vírgula, mais um dia. Você só não precisa colocar esses pontinhos. Tá? Os 3 pontinhos que tá aqui, ó, vocês não precisam colocar. Aí vocês já começam a história de vocês. Certo? Essa lição vai ser para... Deixa eu ver que dia que é, segunda-feira. Para dia 20.
certo? Para enviar por e-mail. Vai valer nota também, hein? Página 206. Explique o que é êxodo rural. Escrevam aí no livro de vocês. Pronto? Pero também é para fazer a 3? Vai fazer. E na 3, cite e explique uma das causas do êxodo rural. Por que isso acontece? Vocês vão me dar um motivo e explicar esse motivo, essa causa. É para fazer a 3 também? Sim. Terminou, Marcos? Professora, eu esqueci o que é êxodo rural. Nós acabamos de falar. Eu não estava aqui, professora. Ah, então volta aí na página 202, 203 e procura a resposta. Porque se eu explicar de novo, eu vou dar a resposta, então eu não posso falar agora. Essa questão 3 aqui, nós trabalhamos bastante na aula anterior também, tá? Vocês podem lembrar um pouquinho das aulas anteriores. Conseguem responder.
Pronto? Mais 2 minutos para terminar, tá? Tá. Terminei. Só um minuto. Professora, Oi? o Vinícius me mandou uma mensagem que o áudio dele tá travando tudo. Ó, É a internet dele que tá ruim. aí ele falou assim, ó. Ô Marcos, se essa mensagem for enviada, fala para a professora que a internet caiu e tá travando tudo. Tá bom. Bom, vamos lá. Vitória, o que você colocou na 2? É o movimento da migração interna que consiste no deslocamento das populações do campo para a cidade. Certo. Gabi, o que você colocou na 3? Ativa o som. É uma migração quando as pessoas do campo se mudam para a cidade. Tá. Letícia, o que você colocou na 3? É o tipo de migração interna do campo para a cidade.
Na 3? Ah, não, é na terça tá falando? Ah, tá. Falta de chuva. E você explicou? Uhum. O que você colocou? Falta de chuva prejudica muito a natureza e o ser humano, porque as plantas morrem e não tem água para beber, nem para sobreviver. E a água é muito importante para a nossa sobrevivência. Muito bem. Pode colocar o certo. Posso Rafa, falar o escreve meu? pra... Só um minuto. Rafa, escreve para mim o que você colocou na 3, tá? Fala, Vitória. O fluxo migratório da população sertaneja atingida pela seca em direção às cidades é um exemplo disso. Tá. Marcos, o que você colocou? Aonde? Na 3. É quando a pessoa sai do campo e vai morar na cidade? Não. Davi, o que você colocou? Davi? É que eu tava lendo do simples 2 e do simples 3. Eu não tinha entendido a Luan? O fluxo migratório da população sertaneja atingido pela seca em direção à cidade, como exemplo, em direção à cidade. Dani, o que você colocou? Eu não fiz, estava fazendo a questão 2. Gabriela, o que você colocou na 3? É por causa das máquinas. Porque as pessoas estão sendo trocadas pelas máquinas. Ok. Rafa, o que você colocou? Para quem não colocou, coloca isso aqui. Para quem colocou e a Vitória, a Letícia, pode deixar certo, tá? Luan e Rafa também. Então, uma das causas é o desemprego, porque as pessoas estão sendo trocadas pela máquina, os desastres naturais, a seca, a falta de infraestrutura, de condições financeiras para ficar lá na cidade. Coloque o correto, página 207. Identifique e assinale a imagem que retrata um dos fatores que provocam o êxodo rural. Não, eu tava copiando ainda. Eu já volto lá. Já volto lá. Qual a alternativa, pessoal? D de dado. D. D de dado. Não é D de dado. É da caneta? Que é a seca.
Pronto, Davi? Ainda não tá demais. Pronto. Pronto, pessoal? Oxe, mas Oxe, o quê? e a 207? Questão D de dado. Terminou, Letícia? Então, ó, agora eu vou colocar um videozinho para vocês assistirem. Presta bastante atenção, tá? Professora, era qual questão? Na 207, É. questão D de dado. A D. Vocês estão vendo a imagem aqui? Sim. Sim. Deixa eu habilitar o som agora, peraí. Estão vendo? Não. Tá vendo, Agora Vi? sim. Estão Agora eu tô. ouvindo? Tá todo mundo vendo e ouvindo? Sim. Tá bom, então presta atenção. Gorinho, o que viemos fazer aqui no centro da cidade? Quero que vocês conheçam as diferenças entre a zona rural e a zona urbana. Veja a cidade, por exemplo. O que caracteriza como zona urbana? Tem prédios. Tem muitos postes. Tem calçadas, avenidas e praças. Tem fábricas e indústrias. E poluição. Na verdade, a zona urbana é caracterizada pela edificação contínua e a existência de equipamentos sociais destinados às funções urbanas básicas, como habitação, trabalho, recreação e circulação. Olhem ali uma fábrica. Lá, um operário entra de manhã e sai quase de noite. A fábrica não para. E cada fábrica, como essa, gera muitos empregos. Por isso, muitos saem da zona rural para ir para a cidade. É o êxodo rural. Um dinamismo onde as pessoas trocam o campo pela cidade em busca de melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida? E saem da zona rural? Como isso? Muitos conseguem mais oportunidades nas cidades, onde oferecem cursos e as pessoas podem aperfeiçoar profissionalmente, estudar e conseguir melhores empregos. Mas muitos não conseguem emprego. Ocorre o desemprego, que leva a problemas sociais, como pobreza, moradias irregulares, violência. Mas por que eles saem do campo? Não dá para estudar vivendo na zona rural? Muitos fazem isso, mas eles precisam ter uma dedicação maior e a vida no campo não é fácil, assim como você pensa. Aliás, está na hora do nosso ônibus. Vamos dar uma passeada na zona rural. Agora eu trouxe vocês aqui na zona rural para conhecer um pouco sobre a comunidade. Hoje, a zona rural conta com luz elétrica. Existem escolas, postos de saúde, e vocês vão perceber bem a diferença da cidade, principalmente no tipo de trabalho. Por isso, vamos conversar com o Toninho, que é agrônomo. Oi, pessoal! Estão vendo que beleza viver nesse lugar? É muito bom ficar aqui relaxando. É, mas não é sempre assim não. Apesar de termos uma qualidade de vida, nós temos que trabalhar e muito. A vida no campo não para. O povo daqui, a maioria é lavrador, trabalham na roça. Eles são donos de toda essa terra? Não, existe um patrão que é o dono dessas terras. E é ele quem paga essas pessoas para trabalharem na lavoura dele. E eles plantam, colhem e vendem no mercado? O lucro fica com quem? Fica com o patrão. Mas minha tia ganha uma parte quando o patrão vende. Não são todos assim? Não, esse sistema que sua tia trabalha chama-se meação. Ela tem participação do lucro de uma parte da lavoura. É uma parceria que pode existir entre patrão e empregado.
Enfim, o que deve ser feito é verificar se não existe exploração do trabalho nessas lavouras. Os patrões devem contratar os lavradores e registrá-los na carteira de trabalho. E devem respeitar as leis trabalhistas. Além do mais, os funcionários deverão estar munidos de equipamentos e vestimentas que garantam sua segurança, como é o caso de quem trabalha com veneno. Eu uso todo equipamento para espalhar esse agrotóxico. Deus me livre se esse veneno encostar em mim. E isso também devemos ficar de olho. O uso de agrotóxico precisa ser fiscalizado, pois podem ocorrer acidentes ambientais. Caso alguém venha encher de veneno uma lavoura que fique próxima do rio, ao cair uma chuva, contamina toda a água. E o que pode ser feito se não colocar agrotóxico? A lavoura pode ser perdida por ervas daninhas e insetos. Muita gente utiliza a agricultura orgânica. Usam combinações naturais que ajudam a combater as pragas, mas não fazem mal para as pessoas nem ao meio ambiente. Mas o trabalho na zona rural não é só lavoura, também tem os criadores de animais, a pecuária. Eu trabalho com boi e com vaca desde criança, já bebi muito leite desse bicho. Então é isso que está faltando leite para nós. A pecuária fornece ao país alimentos como carne e leite, e matéria-prima como couro. É uma importante contribuição para a economia brasileira. Obrigada, Toninho. A vida no campo, além das atividades agropecuárias, elas possuem atividades agroindustriais, extrativismo, silvicultura e, atualmente, a conservação ambiental, onde destacamos o turismo rural. Aliás, antes de voltarmos para a cidade, vamos comer um bolo de fubá e um leite purinho? E aí, o que vocês acharam do vídeo? Gostei. Entenderam a diferença? Como que é na cidade, como que é no campo? Sim. E o que é êxodo rural? Entendeu, Marcos? Sim. Então, lá normalmente quem recebe mais dinheiro são os patrões, são os donos de fazenda, os donos de sítios, né? Então as pessoas trabalham demais, os empregados. E aí não são muito valorizados, ou seja, recebem poucos. Esse é um dos motivos que faz eles saírem do campo para virem morar na cidade. Muitas vezes isso dá certo. E se for ao contrário? Contrário o quê? Tipo, uma pessoa da cidade for morar no campo. O que tem? É a mesma coisa que êxodo rural? Êxodo urbano, que ela saiu da cidade e foi para lá. Tá? E aí, pessoal, às vezes as pessoas chegam aqui na cidade e têm sorte, então arrumam emprego, conseguem estudar, então conseguem ter uma condição melhor de vida. Só que tem muitas vezes que eles não conseguem fazer isso. E aí é onde ocorre os moradores de rua, que as pessoas não têm trabalho, não têm casa, então vai morar na rua. Onde acontece a violência, então muitas pessoas começam a assaltar, né, a roubarem as coisas para sobreviver, o que é errado fazer isto. Muitas pessoas ficam na rua pedindo esmola, pedindo ajuda. Então não é assim, eu vou sair do campo e vou para a cidade porque eu vou me dar bem. Não. Pode ser que sim, pode ser que não. A mesma coisa as pessoas que vêm de outra cidade. Tem muitas pessoas que vêm da Bahia, que vêm de Pernambuco, em busca de melhores condições. Às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Aí passa muita dificuldade aqui também. Ai, professora, minha gata subiu na minha beliche. Ó. Deixa sua gata Do aí. nada, professora. Deixa ela aí. Eu tô ouvindo barulho assim. Dela subindo. Entenderam, gente? Posso dar uma prova semana que vem sobre isso? Já tô avisando antes, não vai ser prova surpresa. Pode não. Por que não? A Rafa falou que pode. A Letícia tá até pondo máscara para eu não ver ela respondendo. Sim. Pode, Dani, dá prova? Não. Por que não? Não. Não, mas acho bom vocês darem uma estudadinha, porque de repente eu posso dar uma prova, tá? Não. Eu tô avisando, pode ser que sim, pode ser que não, depende do meu bom humor. Certo?
Então, ó, presta atenção. Vocês têm que mandar todas as lições que nós fizemos do livro 5, tá? Para quem ainda não mandou um. Certo?